existe entre vocês alguém que está em pecado, que era ali Acã, sua família, que haviam pego a capa babilônica, algumas coisas de ouro, quando invadiram Jericó, o que era proibido por Deus. Deus havia dito que não era para pegar nada do anátema, não poderia pegar nada para si, ninguém. Se achasse alguma coisa de ouro, era para entregar, para ser derretido e dado, doado a Deus. Mas Acã escondeu a capa babilônica, escondeu algumas peças de ouro. Então esse pecado oculto, esse pecado terrível que estava acontecendo, e além disso a falta de consulta a Deus, foram então os motivos da queda de Israel, daqueles 3.000 que foram até a cidade de Ai. Você pode ver aí a estratégia que Deus orientou agora a Josué para usar, para invadir a cidade de Ai. E você vê aí, nesse pequeno mapa aí, nesse gráfico da CPAD, como é que foi isso. Então você vê aí que uma parte de Israel foi para Betel, para pertinho de Betel, por trás da cidade de Ai. Outra parte invadiu, foi pela frente para a cidade de Ai. E quando eles chegaram perto da cidade de Ai, os exércitos de Ai acharam: novamente esse povo vem, nós vamos vencer de novo. Correram atrás deles e eles fingiram que estavam fugindo, retornaram. E quando eles estavam perseguindo Israel, que tinha virado as costas e corrido, então aqueles que estavam próximos da cidade de Betel invadiram a cidade de Ai, queimaram a cidade, mataram todos. E quando este povo olhou para trás e viu que a sua cidade estava derrotada, queimada, eles agora ficaram enfraquecidos. E aí aqueles que estavam fugindo, os israelitas, se voltaram novamente para eles e agora guerrearam contra eles. E aqueles que invadiram a cidade vieram também pelas costas deles. E então foi ganha a batalha. E dentro de um vale que não tinha jeito deles correrem, nem para frente nem para trás. Então esta era a estratégia de Deus. E se Josué tivesse consultado a Deus antes de invadir Ai, a vitória seria fácil, tranquila. Ninguém precisaria morrer por causa disso. Então nós aprendemos daí que devemos sempre consultar a Deus. O que fazemos na hora das nossas adversidades, quando nós estivermos em algum problema, sempre devemos consultar a Deus. Através de quê? Da oração. Porque o Espírito Santo mora em nós. Não precisamos consultar um sacerdote, consultar alguém, mas a resposta vem de Deus para nós. Então devemos sempre consultar a Deus. A nossa verdade prática diz: a falta de oração na vida dos crentes leva-os a decisões precipitadas. Então essa falta de consulta, se você não ora, não consulta a Deus, você vai tomar uma posição, uma decisão que é precipitada, ou seja, uma decisão fora da orientação de Deus, e isso vai lhe causar problemas. Então devemos confiar em Deus, orar sempre consultando a Deus antes de fazermos qualquer coisa. Eu creio que cada um de nós, não só eu como você, nós já tivemos alguma vez em nossa vida alguma decisão precipitada. Não esperamos a resposta de Deus. Achamos que a resposta já tinha vindo, ou era realmente o desejo de Deus, e acabamos fazendo alguma coisa, tomando alguma decisão que não era da vontade de Deus. E tivemos que retornar, tivemos que voltar à nossa posição anterior à decisão que nós tomamos, e realmente percebermos que nós não esperamos a vontade de Deus ser feita. Não esperamos a orientação de Deus. E isso nos causou problemas. Então acontece comigo, aconteceu comigo, acontece com você, acontece com todos, quando não se consulta realmente a Deus. Vamos ver agora a nossa leitura bíblica. Nós vamos ver aí, a leitura é lá em Jonas.
que nós vamos ver aí um outro exemplo de alguém que não consultou a Deus, né, que não seguiu a orientação de Deus, que não se humilhou perante Deus e tomou a sua própria decisão e, ao invés de obedecer, resolveu tomar a sua própria atitude. Ele tinha dinheiro para tomar a sua atitude, então achou que poderia seguir o seu destino que ele mesmo escolheu e não o que Deus escolheu para ele. Vamos ver então Jonas, e nós vamos ver o capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5, depois o versículo 11, o 12 e o 15. Vamos ler então. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. E disseram-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Glória a Deus, aleluia. Então, Deus é capaz de fazer qualquer coisa que for necessária para que a sua vontade seja satisfeita. Muita gente fala sobre livre-arbítrio e sobre a vontade própria, a vontade da pessoa, a vontade humana, né? Então, nós podemos ver aí que quem dá o livre-arbítrio é Deus. Seria como se livre-arbítrio agora estivesse dizendo a vontade própria, que é Jonas, e livre-arbítrio chega então para a vontade própria e diz: vai pregar em Nínive. E vontade própria escolhe ir para Tarsis. Mas quando vontade própria vai para Tarsis, Deus envia então uma grande tempestade sobre o navio que vontade própria estava, e vontade própria é lançada ao mar, e aí o grande peixe vem e recolhe vontade própria. E então vontade própria é lançada ao mar, e um grande peixe, mandado por livre-arbítrio, engole vontade própria, e vontade própria no interior desse grande peixe começa então a clamar e se arrepende de não ter ido para a cidade de Nínive, como o livre-arbítrio havia mandado. E então, agora, ele se arrepende, chora, clama a livre-arbítrio. E livre-arbítrio manda que o peixe vomite vontade própria na praia. Então, livre-arbítrio diz: vontade própria, vá pregar em Nínive. E então, vontade própria diz: agora eu vou. É uma história interessante, não é? Pois é a história, então, de Jonas, que tinha vontade própria, queria fazer sua própria vontade e não obedecer à vontade de Deus. Então, vontade própria aí é Jonas, mas quem dá o livre-arbítrio é Deus, e Deus, quando quer que alguém faça alguma coisa para ele e que ordena que essa pessoa faça, é melhor obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar, como está na palavra de Deus. Não adianta tentar fugir de Deus, enganar Deus. Então, no caso aqui de Jonas, Deus decidiu dar uma oportunidade à cidade de Nínive de se arrepender.
e pronto. E escolheu Jonas para levar a mensagem, e pronto. E Jonas teria que ir. Com má vontade, mas tinha que ir. E Deus fez com que Jonas fosse. E nós sabemos que a grande cidade de Nínive, e era pelo menos 3 dias para atravessar a cidade. E Jonas foi tão amargurado e tão nervoso, chateado,